Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir aos domingos, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores. Boa tarde, seja bem-vindo a este Igreja Açores de 28 de maio. É um prazer estar novamente na sua companhia. Neste fim de semana celebram-se os 100 anos do jornal O Dever, o jornal de inspiração católica da Ilha do Pico. Vamos conversar no nosso espaço de entrevista com o seu diretor, Padre João Betancourt das Neves. Mas, para já, a atualidade da Diocese. Já tomaram posse os novos vigários episcopais da Diocese de Angra. A cerimónia de empossamento aconteceu na passada sexta-feira no âmbito do colóquio sobre os 400 anos do martírio do beato João Batista Machado, no Seminário Episcopal de Angra. Dom João Lavrador relembrou à Igreja Açores o que se espera dos novos vigários episcopais. Trabalham com o bispo de uma maneira direta, fazem parte de um conselho episcopal que compete a este conselho dirigir a Diocese, orientar dentro daquilo que é próprio e, portanto, aconselhar de maneira muito mais próxima o Bispo da Diocese na orientação pastoral e depois também dentro daquilo que é o contexto que lhe é atribuído, seja territorialmente, ou seja, na área do seu trabalho, eles têm jurisdição ordinária para dinamizarem, coordenarem, motivarem para que possam realmente implementar um maior dinamismo dentro da própria Diocese, em articulação com as comissões diocesanas, nas várias áreas, e, naturalmente, com as comunidades, através dos ouvidores e dos parcos e dos leigos mais responsáveis dessa atividade, só atenção ao seu trabalho. O que eu desejo é que eles trabalhem muito, trabalhem bem e que possam realmente ajudar a que a Diocese tenha cada vez mais dinamismo e que possa corresponder aos novos tempos que nós estamos a viver, seja em termos da cultura que nos está a desafiar muito, seja através das propostas que a Igreja hoje põe precisamente para a ação pastoral. Porque é isso que eu realmente desejo. Tenham saúde, tenham muita graça de Deus e tenham muita coragem. O Bispo de Angra salientou que a escolha foi de todo o clero açoriano, que, acrescenta, é um clero com muita qualidade. Temos um clero muito bom, temos um clero bastante culto, temos um clero com muitas qualidades e, portanto, claro que as escolhas têm que ser sempre uma seleção entre todos. O que, graças a Deus, é bom, por isso só quero dizer que, para além destes que foram indigitados, e que eu procurei respeitar a indicação do clero da Diocese, muitos outros certamente poderiam realmente também desempenhar este papel. Estes foram aqueles que o clero indicou. Eu estou contente, agradeço ao clero esta expressão quase total, ou mesmo total do clero em relação àquilo que lhes foi pedido, e portanto é um serviço que se presta à Igreja. A sessão de tomada de posse foi de índole simbólico, em dia de homenagem ao padroeiro da Diocese de Angra, João Batista Machado, no colóquio dos 400 anos do seu martírio, depois de uma vida dedicada à liberdade católica em tempos de perseguição à Igreja. O último decreto episcopal nomeou 3 novos vigários episcopais para 3 zonas pastorais distintas e um vigário episcopal para a formação. A resposta para a pobreza pode estar no cultivo das nossas hortas inativadas nos últimos anos. Quem o defende é o padre Duarte Melo, diretor diocesano da Pastoral Social, que quis prová-lo com uma ação de sensibilização social na passada sexta-feira. 6 funcionários de uma instituição bancária voluntariaram-se num projeto Terra de Pão. O projeto Terra de Pão, de facto, tem como objetivo minimizar os impactos da pobreza através da terra. E, ao mesmo tempo, também pretende, com isso, criar uma consciência cívica para a importância da terra e o cultivo da terra como fonte de riqueza. Nesse projeto está um conjunto de famílias que têm vindo, de facto, a melhorar as suas condições de vida porque têm trabalhado a terra, trabalham a terra. E os voluntários pretendem e pretenderam, com esta ação, chamar a atenção, porque é possível fazer voluntariado de várias maneiras, portanto, mesmo neste caso,
incidindo um olhar sobre a terra e ajudando as pessoas que estão a viver desta terra. Daí que estiveram a ajudar na esmonda, na construção de uma estufa e também na pintura dos muros. Um voluntariado diferente num projeto filho do projeto São Lucas, implementado há 4 anos. O objetivo era que deste voluntariado, por um dia, sortissem resultados visíveis. Todas as nossas ações são ações divulgadas, as pessoas vão percebendo a importância do trabalho comunitário, da construção cívica, do aprofundamento da cidadania, que passa por várias expressões. E esta do voluntariado é uma expressão muito bonita e muito singular deste espírito de cidadania. Queremos uma sociedade mais justa, uma sociedade mais fraterna, e passa por estes gestos de solidariedade. E o voluntariado é precisamente isto, é esta capacidade de a pessoa descentrar em si própria e ir ao encontro de quem mais precisa, que pode ser com uma palavra, pode ser com um gesto, e neste caso um gesto efetivo, que foi o que é o cultivo da terra. 6 voluntários por um dia que deram um forte avanço no sustento de 3 famílias que já vivem desta horta comunitária implementada num terreno de 700 metros quadrados, cedido por um empresário miquelense. É uma agricultura de subsistência, mas cujos excedentes já são vendidos a outras valências do Plano São Lucas. O jornal Dever, da Ilha do Pico, celebra este fim de semana os seus 100 anos. O Dever pertence à Paróquia das Lajes do Pico e está sob a alçada do sacerdote da paróquia. Há 4 anos que o padre João Betancourt das Neves dirige o Dever. As comemorações, essas, começaram há 1 ano. Nós iniciámos em 2 de junho do ano passado, com uma ação solene, o cujo orador oficial foi o Sr. Edmundo Lâmina, que é um dos colaboradores mais antigos, vai fazer 102 anos em setembro. E agora vamos fazer uma ação solene, que não vai coincidir com o dia 2 de junho, que é o dia próprio do centenário do jornal, mas dia 27 de maio, uma ação solene no auditório do Museu dos Baleeiros, presidida pelo Sr. Bispo de Angra, Dom João Lavrador, que tinha mais disponibilidade nessa altura para vir aqui às Lajes. E uma ação solene cujo orador oficial e palestrante, podemos assim dizer, é a doutora Carmo Rodeia, está a trabalhar no Santuário de Fátima, que também orienta a Igreja Açores, o Sr. Bispo também, e eu também farei um pequeno discurso no início, e depois vai ser inaugurada uma exposição sobre os 100 anos do Dever, organizada pelo Museu do Pico, na secção do Museu dos Baleeiros, que é mesmo 100 anos o Dever. Antes de inaugurarmos a exposição, o Grupo Coral das Lajes do Pico também vai cantar 2 ou 3 números. A primeira edição do Dever está datada de 2 de junho de 1917. Jornal esse que voltará a sair da impressora. Uma edição especial do jornal, que vai falar sobre isso, e também a Câmara Municipal, que vai financiar essa edição, também quis editar o primeiro número do jornal de há 100 anos, para distribuir por todos os munícipes do Conselho das Lajes. Ultrapassada a meta dos 100 anos, os sonhos são bem simples: manter a publicação viva e saudável financeiramente. O jornal O Dever, o mais antigo jornal da Ilha do Pico, foi fundado pelo padre João Vieira Xavier Madruga. Começou por sair para as bancas e assinantes aos sábados, passou para a sexta-feira e atualmente é distribuído às quintas-feiras. As Lajes do Pico está em festa este fim de semana. A par dos 100 anos do jornal O Dever, a Igreja Matriz da Santíssima Trindade das Lajes do Pico comemora os 50 anos numa celebração presidida pelo Bispo Dom João Lavrador. O novo altar da Matriz será dedicado em Dia de Bodas de Ouro. O pároco João Betancourt das Neves adiantou pormenores sobre a efeméride de hoje ao Igreja Açores. As celebrações vão ser solenes e simples ao mesmo tempo. Fizemos obras na Matriz. Agora que ela ficou concluída, foi iniciada em 1895, depois foi interrompida com a implantação da República, ficou com as paredes a meio, depois foi concluída em 1967, há 50 anos precisamente,
mas apenas paredes lisas e pobre de recheio interior, que agora ao longo dos tempos, especialmente nestes últimos anos, foi colocado os retábulos. Vai ter também a celebração do Sacramento do Crisma para os crismandos de todas as paróquias do Concelho das Lajes, o que são em número de mais de 50. Vai ser animada por um coro com mais de 50 vozes, também de grupos corais de algumas paróquias do Concelho das Lajes, Cadeta, Santa Cruz das Ribeiras, Lajes, São João e Silveira. Sobre a participação dominical dos paroquianos, o sacerdote diz que nas Lajes do Pico a adesão é razoável. A paróquia também tem pouca gente, embora seja uma vila, mas tem pouca gente. A maior parte da população da vila está numa zona da Silveira e da Almagreira, que fazem parte de outra paróquia da mesma freguesia, que é a paróquia da Silveira. E portanto, não tem razão de queixa, é uma participação razoável, na medida que também há 2 centros de culto aqui na paróquia das Lajes, a Matriz e a Igreja das Terras, que também normalmente se compõem ao domingo ou no sábado, cada sábado, lá é a missa vespertina, e pronto, nas festas, como acontece agora nas terras, também a Igreja enche todos os domingos com as festas do Espírito Santo. A Matriz das Lajes conta a partir de agora com um novo altar e um novo ambão em talha, condizentes com os 3 retábulos que já estavam na Igreja Matriz da Santíssima Trindade, igreja que hoje celebra 50 anos. O padre Ricardo Tavares, da Pastoral da Cultura da Diocese de Angra, foi convidado para representar a equipa diocesana no encontro em Fátima a 3 de junho, a propósito do Sínodo sobre a Pastoral Juvenil. O sacerdote açoriano vai apresentar um trabalho que retrata a integração dos jovens na cultura. O trabalho assenta em 3 momentos já vivenciados. Fizemos uma conferência em Ponta Delgada, a propósito dos 50 anos do Concílio, e a conferência foi quase um diálogo entre uma exposição científica e uma intervenção constante de jovens que declamavam poemas, faziam pequeninas encenações e faziam inclusivamente exposições prosaicas de alguns elementos que eram expostos. Um segundo exemplo seria um trabalho de teatro que era para ser apresentado a propósito da homenagem que fizemos ao Padre Manuel Pimentel. Este trabalho, infelizmente, não chegou a ser apresentado por razões pessoais de alguns organizadores, mas era um trabalho que encenava o contributo do Padre Manuel Pimentel na vida da Igreja dos Açores. Um terceiro exemplo seria o facto de nós convidarmos jovens licenciados para moderarem os nossos colóquios que temos promovido sobre o Espírito Santo. Inserir os jovens nas várias atividades de forma a que tenham protagonismo e façam eles pastoral da cultura com a sua essência juvenil. É esta a ideia-chave que o padre Ricardo Tavares leva a Fátima no Encontro Nacional das Equipas Diocesanas da Cultura no próximo fim de semana. No dia seguinte, eu acordei cheio de energia. Na escola encontrei os meus amigos e eles disseram que já tinham encontrado 4 prémios. Nas aulas pedi à professora para ver no seu gato. Ela estava a minha pena. Isto é resolvido, história acabada. É a voz de Francisco Cabral, do 3º ano do Colégio de Santa Clara, na Ilha Terceira. Segundo classificado na categoria de texto original do Concurso Nacional de Literatura Infantil, Uma Aventura Literária 2017. A professora Cátia Cota não esconde o orgulho e admite que os prémios são resultado de um trabalho contínuo. Ficaram muito entusiasmadas. Para já, porque há muito incentivo à leitura no colégio e eles têm mesmo o hábito de ler sempre que terminam alguma atividade. Têm o hábito de ler ou de escrever. Portanto, o segundo prémio, que foi o de Francisco, do 3º ano B, foi de texto original. E depois dos prémios especiais do júri, houve um grupo que teve um prémio de texto original e outro de crítica.
A par do Francisco Cabral, Mafalda Teixeira, Mariana Tomé, Francisco Barcelos e Patrícia Fernandes, do 4º ano, também vão ver os seus textos publicados numa edição dos icónicos livros de uma aventura. Mas, para já, só pensam no dia em que vão receber o prémio. No dia 7 de junho, às 14h30, os miúdos premiados são convidados a estar presentes na cerimónia pública de entrega dos prémios, no Parque Eduardo VII, na Feira do Livro em Lisboa, onde vão estar as escritoras Ana Maria Magalhães e Isabel Alfada, as autoras dos livros Uma Aventura, e eles vão lá receber o prémio, são cheques de livro, vão poder receber um autógrafo das autoras e vão estar lá presentes. E os nossos alunos premiados vão todos. Ainda não sabemos qual a história, qual o livro, qual a edição, pois iremos ser informados, mas os textos dos miúdos premiados serão incluídos em livros de uma aventura, com a fotografia deles e o texto. Os alunos açorianos foram distinguidos num universo de mais de 14 mil alunos de todo o país, o que, para a direção do Colégio de Santa Clara, é um feito que honra a educação que se pratica na região. É nosso convidado desta edição do Igreja Açores, o padre João Betancourt das Neves, agora nomeado vigário episcopal para as ilhas do Faial, Pico, Flores e Corvo. Boa tarde, antes de mais. Sobre este decreto, e antes de nos focarmos no assunto principal desta entrevista, sobre este decreto episcopal, como é que se sente com esta nomeação? Boa tarde a todos os ouvintes da Igreja Açores. Pois... sobre essa situação, se calhar ainda não me inteirei muito da realidade. Por um lado, fico reconhecido que os colegas me tenham indicado, sinal que eles veem em mim alguém que pode fazer algo nesse aspecto da vigararia episcopal. Por outro lado, sinto o peso do trabalho e de alguma responsabilidade que vou assumir nesta zona da Diocese, como representante do Sr. Bispo, embora tenha muitas coisas que... Ainda não estou por dentro de todas as situações, mas ia dizer que tenha muitas coisas que passaram sempre pelo Sr. Bispo de Angra. Eu apenas serei um interlocutor mais direto dele nesta zona e eu poderei representá-lo noutra celebração que ele não possa vir a celebrar, ou algum trabalho pastoral que ele não se possa deslocar e que aí os vigários, neste caso, o meu caso, poderei ir no lugar dele a alguma destas ilhas que fazem parte da vigararia do Ocidente. 4 ilhas, 4 realidades bem diferentes. Quais são as maiores preocupações e quais são os maiores desafios? As preocupações é tentar perceber este serviço, o que é que envolve, por isso também ainda estou na expectativa de me reunir com o Sr. Bispo, era para ter sido nestes dias, na semana passada, e na terceira, mas não consegui viagem de regresso e por isso não arrisquei de sair do Pico sem ter a certeza de regressar, mas há de haver um encontro. O Sr. Bispo vai com certeza dizer aos vigários qual é a sua missão e aí verei depois o quê. A outra pode ser preocupação, o desafio é saber se serei capaz de responder aquilo aos anseios que os padres desta zona e que as pessoas destas ilhas põem no vigário episcopal, que será um representante do Sr. Bispo. Volto a dizer a mesma situação, que vou tentar ajudar e colaborar o máximo que puder e ser o interlocutor melhor entre o clero, os leigos e as pessoas empenhadas destas comunidades das ilhas do Ocidente, e o Sr. Bispo Dom João Lavrador, que nos escolheu para isso. É na condição de pároco da Matriz das Lajes do Pico e também diretor do jornal mais antigo da ilha, o Jornal de Ver, que este fim de semana celebra 100 anos, mais antigo do Pico e um dos 2 de inspiração cristã nos Açores. É nesta condição que é nosso convidado. Esta efeméride será assinalada com uma conferência presidida pelo Bispo Dom João, que visita pela primeira vez o Conselho, não é? Sim, o Sr. Bispo já veio aqui uma vez às Lajes, mas apenas para visitar o Sr. Padre Tomás, que é o padre mais idoso e que está internado
no lar de idosos aqui das Lajes, quando ele foi nomeado bispo coadjutor. Depois, aquele conselho nunca veio a nenhuma celebração e, portanto, é a primeira vez que vem às Lajes para uma celebração não só da Eucaristia, mas também para a comemoração dos 100 anos do jornal O Dever. Ainda para mais, estamos a falar de um bispo que é agora presidente da Comissão das Comunicações Sociais, portanto sim. Ainda faz mais sentido, não é? Faz mais sentido, que ele tem essa responsabilidade agora a nível nacional no que respeita à comunicação social da Igreja, e por isso também vai acontecer na véspera do Dia Mundial das Comunicações Sociais, que acontece o domingo, porque o jornal propriamente faz 100 anos no dia 2 de junho, mas nós antecipámos precisamente para a presença, o Sr. Bispo estar presente e juntar com a celebração da matriz, que também acontece no domingo. O que é que vai acontecer então em termos de celebrações? Pois, no respeitante ao jornal O Dever, há uma sessão solene, comemorativa, presidida pelo Sr. Bispo, com outros membros e elementos na mesa, nomeadamente a doutora Carmo Rodeia, como convidada para ser a palestrante da sessão, e uma convidada especial neste momento. Ela que também tem responsabilidades na comunicação social da Igreja, tanto a nível nacional como a nível dos Açores. E depois vai atuar o Grupo Coral das Lajes do Pico, também com a parte cultural, já na inauguração de uma exposição que vai ficar patente até 24 de junho no Museu dos Baleeiros, aqui nas Lajes, sobre os 100 anos do Dever, um trabalho feito pelo próprio museu, um trabalho de pesquisa, e que depois vai expressar aquilo que foi o jornal. Quem for ver a exposição, com certeza que é essa a percepção que vai ter, o que é que foi o jornal ao longo destes 100 anos, portanto vai ter uma referência a cada década, são 10 painéis, ou 10... pelo menos foi isso que elaborámos no início, que estive lá numa reunião. Agora estou também na expectativa de ver como será essa exposição, e espero que as pessoas também a visitem. Foi fundado, portanto, em 1917 pelo padre João Vieira Xavier Madruga. Começou e continuou a ser uma tiragem semanal, mas começou por ser aos sábados, depois passou para as sextas e agora a tiragem é às quintas-feiras. Porquê à quinta-feira? A quinta-feira, eu também quando cheguei cá há quase 4 anos como diretor, ele já saía à quinta-feira. Eu nunca me questionei por causa disso. Suponho que tem mais a ver com a tipografia, depois com a expedição, para que ele chegue à casa das pessoas antes do domingo seguinte. Possivelmente ele, quando começou a ser publicado, que foi na Vila do Topo, em São Jorge, e impresso na Vila da Calheta, devia sair praticamente no sábado, para as pessoas que iam à missa, possivelmente ele seria entregue, que é o que me faziam antigamente, como aconteceu com a crença, e talvez o Dever também possa ter sido assim, porque o jornal surgiu em 1917, precisamente numa altura em que a Igreja era muito atacada por ideologias contrárias à doutrina cristã, e portanto o jornal era um baluarte para defender os valores do Evangelho, e que o padre Xavier Madruga, possivelmente porque tinha gosto pelo jornalismo, fundou esse jornal. E assim, depois para a sexta não sei porque é que passou, e já não sei desde quando é que é à quinta-feira, mas ele é feito na segunda e na terça, impresso na terça, expedido na quarta, embora a edição saia com a data da quinta, mas na quinta-feira há pessoas que já o recebem no dia próprio, especialmente as pessoas aqui das Lajes. E que conteúdos é que estão presentes nestas tiragens? O que é que tem primazia no olhar do jornal O Dever? A primazia é olhar para a nossa terra, olhar para a Igreja, que está aqui no Pico, e não só. E estou a falar da minha experiência como diretor, e antes norteava o mesmo, porque devido aos apoios do Governo, o jornal não pode ser todo só coisas da Igreja. As notícias temos uma página da Igreja, eu tenho tentado sempre ter um escrito que fica fora dessa página, e que também normalmente fala de coisas ou situações ligadas à Igreja, ou então à ilha, à diocese, e também numa dinâmica mais alargada ao Papa. Por exemplo, ainda há pouco fiz um editorial onde citei a homilia, ou publiquei a homilia do Santo Padre em Fátima, dia 13 de maio passado. Portanto, tento dar assim, uma perspectiva mais alargada. Por exemplo, o jornal que saiu na última semana faz uma referência,
porque também a primeira página depois dá um pouco de conteúdo, faz uma referência àquele projeto Morabeza que aqui do Pico, pessoas, por iniciativa da Escola Secundária das Lajes, há alguns professores da Escola Secundária das Lajes, juntou vestuário, alimentos e outros utensílios escolares e foi levar à ilha de São Nicolau, a Cabo Verde, um contentor de 2 pés cheio, e nós fazemos referência, porque às vezes as pessoas ficam sempre na dúvida se as coisas chegam para onde eles oferecem. E só para dizer, temos na referência da primeira página, o nosso contributo chegou à ilha de São Nicolau, a Cabo Verde, não só porque foram lá alguns professores a distribuí-lo, mas está a fotografia, está a referência de que as coisas foram entregues a quem se destinavam. E em Cabo Verde também falaram com a Igreja Açores, in loco, e também foi notícia aqui no nosso programa de rádio, portanto, acho que, no fundo, ninguém desconfiou desta belíssima iniciativa que partiu da Ilha do Pico, mas que se alongou também às ilhas vizinhas. Estamos a falar de quantas pessoas a colaborar com esta edição do Dever? Temos 2 funcionárias a tempo inteiro, o senhor administrador, que é o Sr. Manuel Gonçalves, que é a alma deste jornal há muitos anos, também dá muito do seu contributo. Eu dou um pouco de contributo, organizo a página da igreja e faço o meu escrito, ou alguma orientação também lá no jornal, e depois há vários colaboradores semanais, como o Sr. Irmelinho Ávila, o Sr. Professor José Azevedo, agora não tenho nenhum jornal aqui à mão para ver, mas um senhor que mora fora, e outros são colaborações quinzenais, de um jovem ali de São João, que também colabora quinzenalmente. Portanto, e há o Dr. Vítor Roidores, também há o Padre Dr. Constância, portanto há várias colaborações vindas de vários lugares e não apenas aqui das Lajes, mas faz também com essa, o Sr. Rui Pedro Ávila também tem semanalmente escreve. Portanto, é com essas colaborações e com as funcionárias do jornal e o administrador e comigo que vamos funcionando. E qual é a orgânica? Há uma redação ou é um trabalho mais individual e depois cada um publica? Há uma redação, o jornal tem uma redação, tem uma sede com a sua redação, que fica nos anexos ali no convento de São Francisco, aqui na Vila das Lajes. Aí funciona a redação, portanto, onde as funcionárias trabalham normalmente, onde as pessoas querem, enfim, fazer alguma publicação, que também há a parte da publicidade, que embora seja muito reduzida, também há aquelas anúncios que são, vamos lá, que vêm dos cartórios notariais, que têm que ser publicados, e elas vão recebendo essas informações? Sim. E depois eu normalmente também passo por lá e digo, olha, nesta semana vamos salientar este aspecto, vamos fazer referência a esta situação. Normalmente escolho a fotografia de primeira página que dá o toque do jornal. A última página também tentamos dar assim as notícias que são mais apelativas, ou então, se às vezes há alguma publicidade que tem que ser a cores, também vai para a última página para ser mais barato ao jornal. A gente tenta assim poupar o máximo e dar as notícias que são possíveis. Nós não temos agora nenhum jornalista a trabalhar no jornal, já tivemos, mas agora não temos, ela estava a prazo, depois acabou. As 2 funcionárias não são jornalistas, mas fazem algum trabalho de jornalismo, vão a alguma outra conferência de imprensa, fazem o registro do que acontece, ou então às reuniões da Assembleia Municipal, e depois fazem a notícia, e depois há também umas pessoas que vão, nos dias que é para corrigir, vão dar o seu contributo na correção do jornal, e é assim que ele se vai fazendo, com essas boas vontades. Durante os últimos anos, menosprezou-se um bocadinho a informação religiosa. Hoje, com o Papa Francisco, com muitas agências noticiosas religiosas, a Igreja abriu portas à comunicação, ou abriu-se à comunicação? Eu suponho que a Igreja, a nível geral, está a falar, ou a nível Açores, a nível geral? De ambas as perspectivas. Pois, a nível geral, eu acho que a Igreja esteve sempre aberta à comunicação social, embora a Igreja seja sempre um alvo que a comunicação social não cristã, um alvo a atingir, especialmente se é para denegrir ou para apontar algum erro, é facto. Mas a nível da própria Igreja, eu acho que tem
tive sempre uma intervenção muito forte. De facto, o Papa Francisco tem uma abertura muito grande, porque ele fala todos os dias em Santa Marta, na missa em Santa Marta. É talvez o Papa o primeiro que todos os dias, diariamente, a gente pode saber o que é que ele diz, o que é que ele diz. Os outros anteriores falavam também, e também tinham intervenções, falavam também muito, e também tinham intervenções públicas, mas eram mais para os dias especiais. João Paulo II que abriu muito, de facto, a Igreja ao mundo, nas suas viagens, nas suas intervenções. Bento XVI depois continua um pouco isso, mas falavam, pronto, nas grandes celebrações que aconteciam no Vaticano. O Papa Francisco é praticamente, como muita gente já lhe diz, o pároco do mundo, portanto, um pároco normalmente está todos os dias com o seu povo, ele também está todos os dias com o seu povo lá na missa que celebra em Santa Marta, e depois nas outras celebrações, na catequese das quartas-feiras. Por acaso, aqui no mês de abril tive numa das catequeses, 26 de abril tive numa das suas catequeses, foi a primeira vez que estive numa catequese do Papa. E achei interessante, de facto. Há muita gente que o escuta, a catequese é elucidativa, depois há as pessoas que o cumprimentam. De facto, tem uma presença muito próxima e carinhosa das pessoas. De facto, isso é verdade. Não quer dizer que a Igreja só agora tenha descoberto a sua presença na comunicação social, mas tem aproveitado. E que mentalidades é que têm que ser mudadas neste contexto, seja de leitores, seja de editores, seja dos próprios jornalistas? O que é preciso mudar para que a comunicação social, seja religiosa ou não, funcione num melhor sentido? Eu acho que aquilo que tem que acontecer é o respeito pelas pessoas, o respeito pela diferença. O próprio Papa tem falado nos vários credos, nas várias ideologias, temos que respeitar, e a comunicação social tem que ser um instrumento que aproxima as pessoas, que fomenta a paz, a concórdia no mundo. O Papa pedia outro dia ao Sr. Presidente da América que fosse um instrumento de paz na reunião em que ele ia ter com os outros representantes dos países mais ricos do mundo. Mas antes disso ele foi visitar o Papa. Houve pessoas que contestaram, mas o Papa recebe toda a gente, e acho que sim, não podia negar esse pedido da visita a ele, mas aproveitou para lhe dizer que para ele ser um instrumento de paz. E acho que a comunicação social tinha que ser esse instrumento de paz. Eu próprio já recusei notícias no jornal que fomentavam discórdia e polémicas escusadas, que acho que não são um órgão de comunicação social cristã, mas até mesmo sem ser cristã, não devia fomentar polémicas e guerras e divergências entre as pessoas ou entre os povos. O Bispo de Angra, numa conferência de imprensa, aliás, da apresentação da capa do Senhor Santo Cristo dos Milagres, falava à comunicação social açoriana a dizer que há sempre uma forma mais simpática, menos agressiva e com uma mensagem de esperança. Há sempre esta forma de dar a notícia, por mais que as notícias tenham que ser dadas de forma isenta e friamente, há sempre um lado de mais esperança que é preciso fomentar. Concorda com o Bispo com isso. Por acaso não ouvi essa conferência de imprensa, ouvi imagens, mas não vi essa referência do Sr. Bispo, mas concordo plenamente, de facto. Há muita forma de dizer a mesma notícia, que até pode não ser muito agradável, mas há forma agradável de a dizer. Isto é como no relacionamento com as pessoas às vezes têm uma notícia menos agradável para dizer a outra pessoa, e estuda a melhor forma de a dizer para não a chocar, ou não a colocar em pânico, ou para não alarmar mais. E por isso a comunicação social não devia ser alarmista, nem vamos lá, colocar as pessoas em choque. Eu tento também, às vezes, numa ou noutra notícia, depois dar uma perspectiva nesse sentido, quando temos que as publicar. Falou há pouco de alguma publicidade, mas certamente que não sustenta os custos das tiragens. Como é que o dever sobrevive financeiramente? Olha, ele sobrevive financeiramente devido às boas vontades que eu já referi, dos colaboradores, que gratuitamente lá fazem. Nós só temos encargos com as duas funcionárias que lá trabalham. De resto é tudo gratuito. De facto, a publicidade escasseou, e foi nessa altura que o jornal começou a não dar para si, como não dá. A paróquia da Matriz teve que intervir com fundos seus, como aliás também tem acontecido aconteceu com a crença, e
e a paróquia de São Miguel Arcanjo de Vila Franca do Campo. Aqui as lajes talvez em menor dimensão, mas teve que intervir, porque a velocidade aqui há uns 6, 7 anos atrás diminuiu muito, porque ela vinha-se a manter, o jornal, segundo o Sr. Gonçalves me dizia, o jornal vinha-se a manter e a tentar pagar uma dívida que eles herdaram de trás, mas depois a publicidade escasseou e agora o que nos vale também, e algum desafogo, é 2 páginas autárquicas que a Câmara Municipal das Lajes publica semanalmente e que nos dá 2.000 euros por essas 2 páginas, o que é uma ajuda fundamental. Se não houvesse essa ajuda, suponho que o jornal não se conseguia aguentar tão bem. Quais são os maiores desafios atuais do dever? Além da sobrevivência, não é? E continuar a viver depois dos 100 anos. É o maior desafio. Porque nós não sabemos, o Sr. Administrador, o Sr. Gonçalves, que eu já falei, dizia-me uma vez que tinha-se comprometido a aguentar o jornal e fazer tudo por ele até aos 100 anos. Depois havia de se ver. Eu também, já outro dia, quando anunciei e convidei as pessoas nas Eucaristias, nas várias paróquias que estou a servir, para virem à sessão solene do dever, por acaso fiz assim, não um drama, mas uma chamada de atenção de que o jornal, se for acarinhado, se for estimado, se as pessoas o assinarem, se o lerem, depois poderá continuar com mais de 100 anos, mas se não, poderá ficar pelos 100 anos. Isto um pouco só mesmo para interpelar as pessoas. Mas vamos fazer o estudo e também financeiro da situação e ver se de facto há possibilidades de o manter. Por se continuar as coisas como estão, suponho que sim, mas se os apoios do governo também às vezes chegam à tarde e a más horas e isso dificulta-nos a nossa tesouraria, estamos sempre em atraso com a tipografia, o telégrafo da cidade da Horta, que é aquela onde imprimimos o jornal, sempre a 3 meses, às vezes chega a 4, quando chega a 4 meses eles lá nos bradam para a gente pagar e andamos nisto, mas temos ido conseguindo e esse é um desafio, é ir mantendo semana após semana o jornal. Ainda hoje o Sr. Padre Trigueiro, que está na Ilha das Flores, que foi pároco nas Lajes aqui há muitos anos e que substituiu o Sr. Padre Cardoso, ele dizia-me que não foi diretor porque era pároco das Lajes e nessa altura a política estava muito forte e o jornal estava envolvido nisso e não se queria envolver, então foi diretor o Sr. Padre Norberto, que era pároco em Santa Cruz das Ribeiras, que agora está a residir na Graciosa, na sua terra, depois de ter-se ficado aposentado. E o Padre Trigueiro dizia-me que tinham que pagar ao tipógrafo, em chumbo, letra por letra, e ele disse, e nós ficávamos muito contentes quando ele adoecia e o jornal não saía naquela semana, era papel que a gente poupava, era uma edição que a gente poupava, eu não sabia esse pormenor. Hoje a gente não queria deixar falhar semana nenhuma. A primeira tiragem está datada de 2 de junho de 1917, uma tiragem que vai ter uma segunda edição também na comemoração destes 100 anos. O que é que se noticiava há 100 anos? Já viu esta tiragem, esta primeira edição? Eu já consultei esse jornal quando foi para começar as comemorações, não sei tudo de cor, mas sei que o editorial era do Sr. Padre Xavier Madruga, o escrito da primeira página, a dizer o porquê do jornal. Chamava-se dever, porque nós tínhamos o dever de defender os valores, defender a pátria, defender a igreja, defender a família, defender aqueles valores fundamentais da vida humana que naquela altura se acentuavam muito quando começaram a aparecer ideologias contrárias a todas estas situações que são fundamentais na tradição desta Europa cristã. E depois davam-se notícias. A publicidade, suponho que era reduzida ou quase nenhuma, depois notícias daquilo que acontecia, na altura era notícias se o senhor ouvidor ia a uma freguesia ou a outra, naquele caso as notícias seriam mais de São Jorge no início, davam-se notícias locais do que acontecia, suponho que também davam alguma notícia internacional relacionada com o Papa, algum discurso ou alguma referência que o Papa tivesse feito ou que o Sr. Bispo da Diocese também fizesse. Era um jornal pequeno, também eram apenas 4 páginas, portanto a primeira página normalmente era um escrito mais alongado do Sr. Padre Madruga
e depois acho que ainda tinha mais uma colaboração ou outra de outras pessoas, e eram pequenas notícias daquilo que acontecia nas paróquias ou na ilha, neste caso primeiro em São Jorge, depois aqui no Pico. E em termos de exemplares, quantas tiragens são feitas semanalmente? Pois o jornal, para ter o apoio que é preciso, faz uma tiragem mais alargada, depois restam muitos exemplares, mas nós pedimos cerca de 850 exemplares semanalmente. Saem para o correio à volta de 850, há umas vezes mais, outras vezes menos, porque há sempre uns que desistem, outros que entram, mas anda à volta deste número. Portanto, tem assinantes, e onde é que são distribuídos? Sim, temos assinantes, são estes 800 e tal, aliás, talvez não chegam aos 800, porque há muitas distribuição que é feita para instituições e para repetições, mas é tudo distribuído pelo correio. Expedido pelo correio, não há distribuição. Já chegou a haver na Vila das Lajes distribuição porta a porta, mas agora vai tudo pelo correio, mesmo para a Vila das Lajes. Qual é que acha que é o papel do dever na comunidade picoense? Olha, um papel de formar e informar as pessoas. Eu tento dar sempre uma perspectiva cristã, também, numa perspectiva de igreja, aqui do Pico, e não só, mas pelo menos o jornal, se pertence à igreja, deve falar das coisas da igreja, e tem a importância de ser uma voz e uma referência também cultural aqui no Pico, e especialmente no Concelho das Lajes. Como o Pico tem 3 jornais, um em cada concelho, cada um com as suas dificuldades, de facto o dever está muito ligado ao Concelho das Lajes, e mesmo o maior número de tiragens vai para o Concelho das Lajes, especialmente para a freguesia das Lajes, que tem cerca de 200 assinantes, ou 200 pessoas que o recebem. Depois vão para outras freguesias do concelho, também é aquelas que têm mais número, depois noutros concelhos chega a todas as ilhas, umas mais que menos. Suponho que o Corvo também chega. Lembro-me uma vez de falar com o meu amigo padre Hélder Fonseca, o cônego Hélder Fonseca, o vigário-geral, e ele no Corvo pediu lá na Biblioteca Pública um jornal para ler, e eles deram-lhe o dever, e disse, olha, bem bom que ele chega lá. Padre João Betancourt das Neves, o nosso tempo esgota-se rapidamente neste espaço de rádio. Uma última questão: que sonhos é que tem para o dever, para além daquele que já disse de passar os 100 anos, que sonhos são concretizáveis para o dever a um curto prazo? Pois o que é concretizável é continuar como estamos, a publicar semanalmente o jornal, ele chegar à casa das pessoas, as pessoas enfim, lerem-no naquilo que acharem mais interessante, mas há pessoas que o leem, e eu sei que há, por isso não o receberiam, e era tentarmos resolver a situação financeira para ele viver de uma forma mais folgada, não andarmos apertados ali a contar os cêntimos semana após semana à espera deste pagamento para ver se fazermos aquele. Se conseguíssemos viver de uma forma mais folgada, o que é difícil neste tempo de crise e nesta circunstância da publicidade que é que sustentava o jornal ser diminuta. Padre João Betancourt das Neves, obrigada por aceder ao nosso convite para ser o nosso convidado desta semana. Longa vida ao dever, porque é nosso dever manter vivos os órgãos de comunicação social, e este em especial com inspiração católica. Muito obrigada por ser o nosso convidado esta semana e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado também pelo convite e também desejo que o vosso trabalho seja sempre profícuo em prol da comunidade dos Açores, da comunidade cristã, e não só das ilhas. Muito obrigado também pelo vosso convite e por ter participado. Fechamos assim mais um Igreja Açores. Nós regressamos na próxima semana com mais informação da Diocese de Angra e também mais um convidado especial. Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese
para ouvir aos domingos, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores.